Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Para quem não me conhece, sou o professor Ademar Oshiro, falando diretamente aqui do Japão. E quem quiser saber mais detalhes sobre as minhas atividades aqui, é só acessar aí a descrição do vídeo. Nossa aula de hoje vai abordar essa questão que caiu na Universidade de Brasília, uma questão bastante interessante aí, principalmente para quem está estudando geometria espacial e quem está se preparando para os vestibulares, porque aqui envolve também um pouco de conhecimento de trigonometria. Então, a questão concerne no seguinte: o paralelepípedo a seguir tem as seguintes dimensões: AB igual a 2. Eu já vou colocando aqui para que vocês possam ir identificando, tá? Observe que aqui também ele colocou duas unidades, mas não disse a unidade de medida, tá? Então, a gente vai, sempre que for utilizar esses dados, nós vamos utilizar como ou unidade de área ou unidade de volume abreviado, ok? O BC mede 3 unidades de comprimento aqui. O lado AD mede 8. Cuidado, o AD seria toda a altura do paralelepípedo. Eu vou até colocar aqui assim, ó. Mede 8. Sabendo que o volume do prisma sombreado representa 18,75%. Então, gente, cuidado. O volume desse prisma azulado aqui é 18,75% de quem? Do volume do prisma total, que é esse paralelepípedo aqui, tá certo? Tá? Então, do volume total. Bom, mas qual é a pergunta então, hein? Vamos lá. Sabendo que o volume do prisma sombreado representa 18,75% do volume do paralelepípedo, calcule o valor de tangente de alfa. Olha só, o alfa está aqui, então, tangente de alfa. Essa é a questão nossa, é o grande problema. Alguém pode falar, mas o que tem a ver isso com o volume, né? Bom, vamos lá. Vamos fazer um passo a passo aqui, de forma que você entenda direitinho. Aí vamos recordar agora um pouco da relação trigonométrica, a relação fundamental. Para quem esqueceu ou quem nunca viu, saiba que tangente de um ângulo qualquer, sempre partindo do princípio que eu estou trabalhando num triângulo retângulo. Então, nesse caso aqui é um triângulo retângulo. Ele é retângulo nesse vértice R aqui, tá? Tangente de alfa é sempre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu até brinco da sala de aula para garotada memorizar essa formulinha, basta dizer o seguinte, ó, tem gente que toma coca. Aí todo mundo grava, né? Então, tangente de um ângulo qualquer é cateto oposto, que é o CO, e cateto adjacente, que é o K. Ok? Já vamos começar, então, a destrinchar esses dados aqui. Olha só, cateto adjacente, quem seria o cateto adjacente nesse triângulo aqui? Olha, então, é o triângulo QRS, ok? Ó, QRS. Quem é o cateto adjacente? Bom, olha só, se o ângulo está aqui, o cateto adjacente é aquele cateto que está sempre do lado dele, nas adjacências do próprio ângulo. Então, esse é o cateto adjacente. E o cateto oposto é aquele cateto, se é oposto, então ele fica lá do outro lado, tá? Do lado contrário. Então, ele está aqui, ó. Então, o RS é o cateto oposto, beleza? E para você não esquecer, os catetos sempre formam entre si esse ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Sempre será o lado maior de um triângulo retângulo. Ok? Bom, dito isso, vamos agora trabalhar para desvendar esse mistério aqui todo. Vocês viram que o cateto adjacente, eu tenho essa medida aqui, olha. O RQ, o QR, mede 3 unidades. Então, eu já sei, já vou deixar aqui completado em parte esse daqui. Então, o cateto oposto eu ainda não tenho, mas eu tenho aqui a unidade 3 no cateto adjacente, beleza? Bom, então resta agora descobrir o meu cateto oposto. Esse é o problema desta questão aqui. Cateto oposto seria essa altura, né? Eu vou chamar essa alturinha aqui, eu vou chamar de H, tá? Hzinho, H minúsculo. Já que o H maiúsculo seria a altura total do paralelepípedo, eu vou chamar de H maiúsculo, ok? Beleza? Bom, então é o seguinte, vamos raciocinar o seguinte, olha só, eu preciso descobrir essa altura H minúsculo.
Agora você vai pensar comigo aqui, olha só. Imagine só esse sólido, esse prisma, ele tem uma base triangular, concorda? Então eu vou deitar esse prisma de forma que vai ficar mais ou menos assim. Feito esse rascunho que eu fiz aqui, né, desse sólido, que é um prisma de base triangular, eu peguei esse bloco e coloquei aqui de uma outra posição, de forma que a base fique deitada aqui no chão, que é essa face triangular aqui, tá? Então eu coloquei essa face triangular. Para quem não conseguiu visualizar, eu vou numerar aqui com as mesmas letras aqui, ó. Então aqui é o vértice R, esse lado do alfa é o vértice Q, esse aqui naturalmente é o vértice S, e o lado aqui, ó, olha só, esse ladinho, essa espessura aqui, seria o P. Beleza? Acho que agora todo mundo já identificou, né? Muito bem. Então, observe que eu já tenho a medida QR, que é o 3. Eu tenho a medida PQ, olha, PQ, eu tenho 2, que é, na verdade, a altura desse prisma aqui, tá certo? Já é a alturinha dele, já é 2 unidades. E eu quero saber essa alturinha desse prisma aqui, né, que é onde eu vou calcular a tangente de alfa, eu tenho que saber esse H aqui, então vou colocar aqui H, beleza? Bom, observe o seguinte, ele me deu uma dica, e essa dica eu vou ter que utilizar. Ele falou que se eu calcular o volume desse prisma, desse sólido, ele representa 18,75% do volume desse sólido aqui, desse branco aqui, tá? Desse sólido, desse paralelepípedo aqui. Então, vamos primeiro calcular o volume desse bloco aqui, desse bloco todo, do paralelepípedo. Então, vou escrever aqui, ó, volume do paralelepípedo. Eu só vou escrever para aqui, igual. Bom, todo mundo sabe que num paralelepípedo você não precisa estressar muito. Você pode utilizar a forma área da base vezes altura, certo? Em qualquer prisma, área da base vezes altura. No nosso caso, a área da base seria essa base aqui, tá? Aqui 2 por 3. E vezes a altura. Então você vai multiplicar, na realidade, as 3 dimensões. Então 2 vezes 3 vezes 8. Então vai dar quanto isso aqui? Vai dar 48 unidades de volume. Já que ele não me deu a unidade, né, não é nem centímetro, não é nem metro, ele só disse 2, então vamos colocar aqui 48 unidades de volume. Só que 48 é o total. Ele disse que o bloco colorido aqui, desse azulzinho aqui, ele disse que é 18,75%. Então, o volume do prisma diz que é 18,75%. Então, 18,75%. Então, é dividido por 100 vezes o volume que eu achei, que é 48. Bom, muita gente se atrapalha para fazer esse tipo de conta. Então, o melhor jeito aqui, eu particularmente, para fazer esse cálculo na mão, eu recomendo os alunos da seguinte forma. Eu sempre digo para eles, pessoal, numa conta de divisão, evitem fazer conta com vírgula, porque vírgula é bom quando você vai usar uma calculadora. Como no vestibular jamais será permitido o uso de calculadora, faz o seguinte, olha, você percebe que o 18,75 é um número decimal, e como eu faço para eliminar essa vírgula? Bom, pensa assim, se eu multiplicar por 10, a vírgula por uma casa fica 187,5. Agora, se eu multiplicar aqui por 100, a vírgula caminha duas casas, então fica 1875, concorda? Bem, mas se eu multiplicar aqui em cima por 100, para que eu não interfira nessa fração, é preciso que eu também multiplique embaixo por 100. Então vai ficar assim, ó, eu vou multiplicar aqui por 100, vai ficar 1875 vezes 48. Então aqui eu já multipliquei por 100. Agora vou multiplicar embaixo também por 100. Mas o por 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, né? Eu vou fazer 100 vezes 10 ao quadrado para não ficar muito extenso aqui, tá? Agora ficou fácil, tá? Agora ficou muito fácil, porque eu posso simplificar 1875, por exemplo, por 5. Dá até para simplificar por um número maior. Mas vamos fazer por 5? Por 5 vai dar 375. E aqui por 5 vai dar quanto? Vai dar 20. Ainda é possível por 5, não é isso? Então vamos lá, dividindo o 375 por 5 vai ficar 75. Olha só, já está diminuindo bem. 75, vou colocar aqui. E aqui por 5 vai dar 4.
Bom, agora não dá mais, né? 75 e 4 não dá. Mas eu tenho outro 100 aqui. Agora vamos fazer esse aqui, olha. Aí sobrou esse 4 aqui. Mas o 4 dá para simplificar por 48, não dá? Então vamos aproveitar ele, ó. 48 dividido por 4 vai dar 12. E aqui vai dar 1, né? Porque aqui também tem que ser por 4, beleza? Bom, vamos dar uma limpada aqui para ficar melhor aqui. Então em cima ficou 75 vezes 12 sobre 100. Agora por 5 de novo, tá? Bom, quem já tem algum traquejo aqui no cálculo, já poderia até simplificar tudo por 25, né? Mas vamos fazer por 5, partindo do princípio que a pessoa não tem muita experiência assim. Então vamos pegar pelo mais simples. Então por 5 aqui, ó, 75 dividido por 5 vai dar 15. E 100 por 5 vai dar 20 também. Ainda dá por 5, né? Por 5 aqui vai dar 3, por 5 aqui vai dar 4. Bom, o 3 e o 4 já não dá mais. Mas o 12 e o 4 dá, olha só. O 12 por 4 vai dar 3 e o 4 por 4 vai dar 1. Então, esse volume do prisma é 3 vezes 3, ou seja, 9 unidades de volume. Bom, agora sim. Agora eu vou tentar descobrir esse Hzinho aqui, que é exatamente o dado que me falta para eu calcular essa tangente, que é o cateto oposto, tá? Então vamos lá, olha só. Concorda que para eu calcular o volume desse prisma, desse sólido aqui, é a área da base. A base não é um triângulo retângulo, então eu posso considerar a base como H e a altura 3, ou mesmo base 3 ou altura H, isso aqui não importa, tá? Porque o cálculo será assim, ó, o volume, eu vou escrever aqui, o volume do prisma é igual a base, que é o meu Hzinho, vezes 3, sobre 2, formulinha da área de um triângulo. Vezes quem? Olha só, vezes 2, né? Porque a altura desse prisma, para mim, é o 2, não é o Hzinho aqui, tá? Então, é esse 2 aqui, então vezes 2. Ora, mas o 2 com 2 corta. Então, o volume do prisma ficou igual a 3H. Então, 3H é igual ao volume do prisma. Mas o volume do prisma eu descobri aqui embaixo, ó, é 9. Então, aqui é 9, certo? Então, o meu Hzinho aqui será 9, o 3 está multiplicando aqui, vai passar para lá dividindo, 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, esse cateto oposto mede 3. Agora ficou fácil, gente, olha só, tangente de alfa, então, tangente de alfa é o meu cateto oposto, que agora eu descobri, 3, sobre o 3 que já existia, que era o cateto adjacente, igual a 1. Ok? Tangente de alfa igual a 1. Bom, você ainda pode se dar o capricho de calcular o ângulo, embora não tenha sido pedido no exercício, mas qual o ângulo cuja tangente mede 1? Todo mundo sabe que o alfa é, então, 45 graus. Ok? Tudo bem? Entenderam, pessoal? Tá? É um exercício aparentemente complicado, né? Porque tem alguns detalhes aí de trigonometria. Mas a compreensão é relativamente simples. Quem, por acaso, não entendeu muito bem, escreva aí nos comentários, me pergunte em inbox, se for o caso, que eu vou ter o maior prazer em atender a cada um de vocês. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e eu espero encontrar vocês nas próximas aulas. Ah, e não esqueça aí, quem ainda não está inscrito, inscreve aí nesse canal, dê aquele like e deixe ativado o sininho aí que vai estar recebendo as notificações semanais, ok? Um grande abraço a todos. Até lá então. Tchau!